E aí, pessoal, já estamos de volta. Se você chegou agora, fica ligado. Estamos dando início ao nosso quadro Hora da Aula com o professor João Paulo, dando dicas de interpretação para a prova de inglês do Enem. É com você, João Paulo. Olá pessoal, meu nome é João Paulo Anou, sou professor de inglês e hoje vim aqui, quero agradecer ao professor Tiago pelo convite de estar aqui falando para vocês um pouco sobre inglês, sobre leitura e interpretação, sobre técnicas de leitura de questões para te ajudar no Enem que está por vir. Vamos iniciar pelas questões sobre vocabulário. Quais são as maiores dificuldades que nossos alunos enfrentam diante de textos no Enem? Nós temos algumas palavras que nós chamamos de cognatos e temos umas palavras que nós chamamos de falsos cognatos. Então, é para você entender o que são os cognatos e o que são os falsos cognatos, porque essas palavras podem prejudicar o aluno durante a interpretação do texto. Um cognato, ou cognato verdadeiro, é aquela palavra que tem a grafia ou até a pronúncia semelhante ao nosso idioma e que, sim, tem o mesmo significado. A gente tem um exemplo de uma palavra bem simples, a palavra problem. Problem tem uma escrita muito parecida com a nossa palavra problema e também quer dizer problema. Então esse é um cognato verdadeiro. Grande parte dos textos contém bastante cognatos verdadeiros. Ou seja, é impossível aquele aluno que diz, professor, eu não sei absolutamente nada em inglês, eu vou entender 0%. Gente, impossível entender 0%, até porque textos são compostos por muitos cognatos verdadeiros. Então, basta você entender o que conseguir diferenciar o que é um cognato verdadeiro para um falso cognato. A gente tem também os falsos cognatos, que são aquelas palavras que se assemelham ao nosso idioma. No entanto, elas têm um significado totalmente diferente. Vou dar um exemplo clássico, que é a palavra fabric. Fabric, né? Se escreve F-A-B-R-I-C. Só tira o A aí de fábrica, né? Mas, no entanto, fabric não quer dizer fábrica. Quer dizer tecido. Certo? Então, totalmente diferente da palavra que é parecida com o português. Então, atenção com os falsos cognatos, certo, gente? É muito fácil encontrar listas de falsos cognatos na internet, na qual você vai aí lendo, leitura. Isso se adquire com leitura. Vai lendo, vai começando a aprender e utilizar essas palavras, né? E sabendo diferenciar o que na verdade, um falso cognato de um cognato. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso dentro de um texto. A gente vai começar a identificar dentro de um texto, olha aí, que isso aqui é um cognato verdadeiro, isso aqui é um falso cognato, tá ok? Outra coisa que atrapalha bastante os nossos alunos na hora de interpretar o texto são os phrasal verbs, né? Que são aqueles verbos frasais. Os alunos me perguntam muito, professor, não consigo entender o que quer dizer, o que é um verbo frasal. Um verbo frasal, gente, é um verbo que é composto, vamos dizer assim, ele é composto por um verbo e uma preposição, ou um verbo e um advérbio, certo? Mas ele tem um significado só. Então você não pode traduzir o verbo frasal separadamente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra look, né? A palavra look é um verbo, olhar, é o verbo olhar. E nós temos a preposição for, né? Que é para. Então, look for é olhar para? Não. Você tem que entender como uma palavra só. Look for quer dizer procurar. Por exemplo, no caso, I'm looking for a job. Estou procurando um emprego. Looking for, procurar. A palavra, por exemplo, o verbo give, né? Give, que é o verbo dar. E tem uma preposição up, né? Que é para cima. Já imaginou, gente, essa tradução? Não faz sentido algum. A palavra, o verbo give up, junto, tem que entender ele junto, significa desistir. Então, never give up. Nunca desista, tá bom? Então, tem que entender os phrasal verbs dessa forma. Se traduzir separadamente, não vai fazer sentido algum. Tem que entendê-los como apenas um verbo dentro de uma construção, dentro de um texto. Mas a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Falando agora, gente, em técnicas de leitura. O que eu falo sempre para os meus alunos é que existem passos
para se ler um texto, certo? Cada um constrói sua própria metodologia, certo? Os alunos têm diferentes métodos, alguns gostam de iniciar lendo o texto e depois indo para as questões, outros gostam de ler primeiro o enunciado e as questões e voltar para o texto, e outros usam técnicas diferentes. Mas eu aconselho a você usar algumas técnicas. Por quê? Porque essas técnicas vão maximizar seu tempo, vão fazer você ganhar tempo e não ficar preso tentando traduzir todo um texto. Porque a prova do Enem, ela é de interpretação, ela não é de tradução. E traduzir não é exatamente interpretar, tá bom? Você não precisa traduzir um texto 100% para interpretá-lo, para entendê-lo. Será que é preciso eu entender todas as palavras de um texto para poder interpretá-lo? Não, definitivamente não. E a gente vai ver isso já já nas questões. Bom, vou falar para vocês sobre uma técnica chamada de scanning and skimming, ok? Skimming and scanning. Vocês conhecem essa técnica? Não? Então, vamos lá. Skimming vem do verbo skim, né? Que quer dizer desnatar. Já está falando, né, gente? Skim é você fazer uma leitura, né, superficial, uma leitura rápida sobre o texto e tentar entender a ideia geral desse texto, né? Qual é a ideia geral desse texto? O que ele fala? Então aí você vai ler o título, subtítulo, um layout, se for imagem vai dar uma leitura na imagem, fazer uma leitura na imagem, certo? E para tentar aí entender a ideia geral do texto, sem ficar se prendendo à tradução, sem tentar traduzir tudo, não. Lê uma ideia geral, dá uma passada no título, subtítulo, vai fazendo suas inferências, vai para o enunciado, vai para as questões. Isso é skimming, certo? E o scanning. O que é scanning? Scanning, gente, como o próprio nome está dizendo, é dar uma escaneada. E o que é isso? Scanning é uma técnica que nós usamos no nosso dia a dia, usamos muito até, por exemplo, como você vai olhar uma palavra no dicionário, você vai diretamente para uma informação específica. Você pega o dicionário e vai direto na palavra que você quer ver a tradução, não é isso? Isso é exatamente um scanning. Quando você recebe um folheto de uma loja qualquer, você vai direto em uma informação, que geralmente é o preço, né? Tem o produto, tem várias informações sobre o produto, mas geralmente a gente olha a imagem e o preço. Isso é scanning. É uma leitura superficial, uma leitura rápida, buscando informações específicas. Essa técnica é ótima para textos sobre proficiência em inglês, né? Que são textos longos, onde você tem que ganhar tempo e você vai só ler o que te interessa e deixar de lado as informações que não interessam. Beleza? Tem outras técnicas. Tem uma chamada inference, que é de inferir, né? Fazer comparações. Você vai lá, lê a questão, procura no texto e vai também, de certo modo, buscando as informações mais específicas. Quando você está lendo um texto, os alunos me perguntam, aí você deparou-se com uma palavra que você não entende o sentido. Será que você... E agora? O que você faz? Essa palavra está prejudicando sua leitura? Gente, existe uma técnica chamada guessing, que é você... Guess quer dizer supor. Você tem uma palavra lá e você não sabe o significado dessa palavra. Mas existe um contexto ao redor dessa palavra. Então, as palavras que estão ao redor, o contexto que estão ao redor vai fazer você entender o que quer dizer aquela palavra. Ou seja, supor o que é aquela palavra. Qual o significado daquela palavra. É uma técnica também que se pode usar. Bom, vamos tentar ver isso em uma questão? Vamos lá. Essa questão que vocês estão vendo aí na tela agora é um texto, certo? Um texto de tamanho médio, né? Nós temos aí 3 parágrafos. E se você prestar atenção, gente, tem algumas palavras aí que são bem conhecidas de vocês. Todo mundo vai entender. Vamos lá. Cyberbullying. Hoje todo mundo sabe o que é um cyberbullying. Vamos procurar. Electronic.
que é o electronic, é um cognato verdadeiro, eletrônico, né? Electronic. Tem aí telephone, cognato verdadeiro, também é uma palavra que todo mundo já conhece. Tem palavras do campo da internet. Messages, social media, Facebook, Twitter, online, blog. Então, muita bullying, students. Então, é um texto que não é tão difícil de entender. Mas se você fosse tentar ler esse texto aí, né, você ia perder um pouco de tempo. Haja vista que é um texto que tem 3 parágrafos. Para não perder tempo, o que você deve fazer? Gente, dá uma lida, superficial, como a gente fez agora. Pegamos algumas palavras, isso aqui é um skimming, né? Vamos dar algumas palavras que a gente conhece, tem palavras conhecidas. Então, provavelmente, isso aí vai falar, esse texto fala o quê? Cyberbullying, que é o bullying por meios eletrônicos, já está dizendo ali, telefone, mídias sociais. Então, dá para entender já o que esse texto vem falando. Então, mas vamos ler o texto não, vamos pular para as questões. De acordo com o texto, né, nos Estados Unidos, em alguns estados, tem leis específicas para assédio via meios eletrônicos. Né? Já no Reino Unido, a instauração do processo contra praticantes de cyberbullying é mais difícil. Então, o que está pedindo aí nessa questão? Qual é a chave aqui, gente? Ele quer saber como é o cyberbullying nos Estados Unidos? Não, ele já disse, já deu essa informação. E onde é que ele quer saber? Onde é que é mais difícil isso acontecer? No Reino Unido. Como é Reino Unido em inglês, nós temos uma sílaba, quer dizer United Kingdom, mas tem UK, né? Então você vai buscar essa palavra direto no texto. Essa é a informação que nos interessa. Vamos para a questão. A primeira questão tem assim: as vítimas precisam recorrer a outras leis existentes, pois o cyberbullying não é considerado crime. Será que tem essa informação? Gente, vamos pegar as palavras-chave dessa frase aí, dessa primeira questão, e buscar lá. Qual palavra nós temos aqui? Cyberbullying, crime, né? Leis, vítimas. Vamos tentar procurar essa informação direto no texto e ver se essa questão está correta ou não. Vamos tentar? Procura aí rapidinho onde você encontra a palavra UK. No segundo parágrafo a gente já identifica aqui, ó. No segundo parágrafo tem aqui UK, a palavra ali. Tenta encontrar a palavra crime, né? Vítima. E se você ler o parágrafo, gente, está aí escrito com todas as linhas, né? Dizendo o seguinte: itself, cyberbullying itself, ou seja, o cyberbullying ele mesmo, né? Ele não is not named as a criminal offense, ou seja, não é considerado uma ofensa criminal, né? Crime, criminal offense. Então tá aí já escrito, essa informação já está no segundo parágrafo e a questão, no caso a letra A está correta. Ela está escrita ali com todas as palavras porque você vai encontrar essas palavras direto no texto. Pega a questão, caso essa questão A não estivesse correta, passa para B e procura no texto direto se está correto ou não. Vai para C e assim por diante. A gente foi feliz aqui e a A já é a correta. Você já ganhou aí uma questão bem rapidinho, sem ler o texto, só leu um parágrafo, nem todo, né? Foi direto na informação e já acertou a questão. Bom, galera, então é isso. Foi muito bacana. Espero que eu tenha ajudado aí um pouco a vocês, esclarecer um pouco sobre essas técnicas, né? De leitura e interpretação de inglês. Agora é só usar no Enem e acertar todas as questões. Então, a gente se vê e até mais. Valeu, professor João Paulo. Obrigado aí pelas dicas. E você que está em casa, se não pegou a aula toda ou quer rever, assistiu inteiro, mas quer rever as dicas, é só ir lá no canal do YouTube do nosso parceiro, Vírus Cursinho. As aulas, os quadros do nosso programa estão sempre sendo disponibilizados lá. E aí, por hoje é só, galera. O que é bom dura pouco. A gente vai ficando por aqui. Mas próximo sábado nós estaremos de volta aqui na Super TV, no mesmo horário. E fica uma última dica aqui para você. Quando as coisas estiverem difíceis, não estiverem do jeito que você quer, lembre-se que elas não precisam ser fáceis. Elas só precisam ser possíveis, que a gente batalha e consegue. Bom final de semana a todos, fica com Deus e até o próximo sábado.